Olá, minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu sou a pastora Luciana Diane e no vídeo de hoje eu vou falar para você a respeito da promiscuidade sexual, que é uma estratégia que Satanás usa contra os filhos de Deus. Satanás usa essa estratégia contra os filhos de Deus desde os primórdios da terra, porque ele sabe que quando duas pessoas se relacionam sexualmente, essas pessoas ficam presas com os laços de alma e também existe transferência de demônios de uma pessoa para outra. Preservativo previne contra doenças transmissíveis sexualmente, previne gravidez indesejada, mas não impede que demônios passam de um para o outro. E eu quero falar para vocês a respeito de dois exemplos bíblicos de dois grandes líderes que foram acometidos por esse pecado da promiscuidade sexual. O primeiro exemplo é a respeito do rei Salomão. O rei Salomão, ele foi o homem mais próspero e mais sábio que existiu em Israel. O Senhor apareceu a Salomão 2 vezes e Salomão começou seu reinado muito bem, mas por conta do seu ponto fraco, e Satanás sabia qual era o seu ponto fraco, que era exatamente essa questão da promiscuidade sexual, se envolveu com muitas mulheres e acabou fazendo o que era mal perante o Senhor. Ele se envolveu com mulheres fora do povo de Israel. E isso foi contaminando o rei Salomão, fez com que ele se tornasse cego espiritualmente, porque a promiscuidade faz isso. A promiscuidade deixa as pessoas cegas espiritualmente. Elas vão perdendo o discernimento espiritual. E o final da sua vida foi de um homem idólatra, adorando outros deuses. Eu vou ler para vocês 2 versículos que está em 1 Reis 11, 1 e 2. Depois na sua casa você pode ler do 1 ao 12 e pode ler toda a trajetória do rei Salomão. Diz assim: o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentro dessas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Como eu disse anteriormente, queridas, um homem que teve a sabedoria que Salomão teve, que teve a riqueza que Salomão teve, foi Salomão que construiu o templo do Senhor. Fez muitas coisas no período do seu reinado, mas infelizmente, terminou de forma degradante por conta da promiscuidade sexual. Eu quero ler um versículo para vocês que está em Gálatas 5, 19 e 21, que diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Queridas, não existe
palavras desnecessárias, nem letras inúteis na palavra do Senhor. Se o Senhor adverte esses pecados, é porque nós devemos ter cuidado. Porque Satanás, ele vem se opor, ele vem destruir a tudo aquilo que faz parte do plano do Senhor. Então, a nossa vida tem que ser uma vida de retidão, a nossa vida tem que ser uma vida pautada na palavra de Deus e principalmente termos um tempo de qualidade com o Senhor e fazermos um exame, todos os dias fazermos um raio-x da nossa vida e perguntar para o Espírito Santo se existe algo dentro de nós que precisamos nos arrepender, precisamos confessar algum pecado. Isso é imprescindível para que eu e você continuemos no centro da vontade do Senhor. Eu vou falar para você a respeito do segundo exemplo, que é o exemplo de Sansão. Eu vou contar a história de Sansão bem resumida, mas depois eu quero que você leia na sua casa toda a história de Sansão, que está em 1 Reis, capítulos do 13 ao 16. Sansão, ele foi gerado com um propósito muito definido. Sansão foi gerado para libertar o povo de Israel do poder dos filisteus, pois fazia 40 anos que os filisteus dominavam sobre Israel. E Sansão era nazireu, ou seja, não poderia ser passado navalha na cabeça de Sansão. E Sansão, ele também foi um juiz e julgou Israel durante 20 anos. Sansão fez grandes coisas a favor de Israel e contra os filisteus. Era vitorioso contra os inimigos de Israel e a força que Sansão tinha era algo que incomodava e que provocava muito interesse nos filisteus, porque a força que Sansão tinha não era uma força natural, era uma força sobrenatural. Mas Sansão também tinha um ponto fraco. E o inimigo, como ele nos sonda, ele anda ao nosso derredor buscando uma brecha para nos tragar. Isso significa que ele fica nos vigiando. E isso faz com que ele saiba quais são os nossos pontos fracos. Eu vou ler para vocês um texto que está em Juízes 16, eu vou ler o versículo 1, o 4 e o 5. E foi Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. No versículo 4, e depois disto aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e como poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos, cada um de nós, 1.100 moedas de prata. Queridas, a proposta que os filisteus, que os príncipes daquela terra fizeram para Dalila era uma proposta irrecusável. Dalila ia ganhar muito dinheiro para descobrir de onde vinha a força de Sansão. E Sansão começou a se relacionar com Dalila. Nas primeiras 3 vezes, Sansão não revelou da onde vinha a sua força. Mas, na 4ª vez, Dalila importunou tanto Sansão, fez um jogo de sedução, fez um jogo emocional, até que Sansão acabou revelando o seu segredo. Ele revelou que
a sua cabeça não poderia passar navalha, ou seja, o seu cabelo não poderia ser cortado. E enquanto Sansão dormia ao lado de Dalila, os príncipes dos filisteus entraram e rasparam a cabeça de Sansão, e o Espírito Santo de Deus, que já estava se esvaindo da vida de Sansão, foi-se embora de vez. E depois disso, Sansão foi capturado e foi levado para o cativeiro dos filisteus. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 10:12: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Quando nós estamos firmes na presença do Senhor, mas quando nós temos um chamado e quando nós estamos principalmente exercendo esse chamado, nós precisamos ficar cada vez mais vigilantes. Porque Satanás não desiste de derrubar um líder, um libertador, um pastor que tem um grande chamado para evangelizar milhões de pessoas. Mas quando nós vacilamos, ele não perde tempo. Eu vou ler um outro versículo para vocês que está em 1 Coríntios 6:18, que diz assim: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. O nosso corpo foi criado por Deus com o objetivo de ser o templo do Espírito Santo. E quando acontece a promiscuidade sexual, é um pecado cometido no próprio corpo. E o Espírito Santo, ele vai se esvaindo até que ele vai-se embora de uma vez para sempre. É por isso que as pessoas ficam cegas espiritualmente e perdem completamente o discernimento espiritual. Então, queridas, que nós possamos nos manter firmes e íntegras na presença do Senhor e principalmente em santidade, porque a santidade é o antídoto contra as armadilhas, contra as ciladas de Satanás para as nossas vidas. Espero que vocês tenham sido muito abençoadas com esse vídeo. Um beijo no coração e até meu próximo vídeo.